Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Estamos aqui novamente para mais um estudo da nossa classe de escola dominical através do nosso canal do YouTube da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Eu sou Kátia Rebelo, sou uma das professoras da classe de adultos, especificamente classe de Bíblia, e nesse tempo que estamos distantes socialmente, nós estamos fazendo a classe única de adultos. Nós estamos tendo essas aulas, que nós estamos trabalhando a revista Em Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. Você que tem acompanhado nossos estudos, que estão gravados aí no canal do YouTube. Se você está nos visitando a primeira vez hoje, está acompanhando, não deixe de ver as aulas anteriores. Nós estamos hoje na lição número 12. Então, todas as lições estão gravadas. Então, não tem motivo para você não estar acompanhando os ensinamentos de Deus através da nossa escola dominical, que é uma escola que continua viva e continua eficaz, com o objetivo de salvar vidas, edificar, de crescimento, de aprendizado. E Deus tem nos capacitado nesse tempo. Nesse tempo, como aprendemos a usar ferramentas que até então desconhecíamos, né? Deus nos instruiu, nos capacitou para nós podermos estar conectados, aprendendo mais dele, que ele tem para ensinar para a gente. Nós temos também, continuamos com as nossas aulas às 9h30, todos os domingos, de um tempo real, através da plataforma Zoom. Então você não tem motivo para ficar de fora da nossa escola dominical. Então convide amigos, convide famílias. Na classe de manhã, na plataforma Zoom, uma classe única de adulto, nós estamos sempre trazendo alguns temas atualizados. Dentro do texto bíblico a gente já falou de muitos temas importantes. E no canal do YouTube a gente está trabalhando a revista, que também tem temas importantíssimos para a nossa vida espiritual. Amém? E para que continuemos, né, santificados e pedindo a Deus que passe logo tudo isso, para que possamos estar novamente reunidos na igreja, aprendendo mais do Senhor. E nesse tempo, esse é o mês de outubro, é um mês que tivemos, 1º de outubro, é o mês do idoso, foi comemorado, né, o dia do idoso. Tivemos dia do professor, dia das crianças, dia do médico, dia do fisioterapeuta. Esse é o mês do Outubro Rosa, tivemos muitos ensinamentos, muitas lives falando da prevenção do câncer de mama. Então, a igreja, o Ministério de Ensino, o portal da Escola Dominical, Primeira Região, né, Escola Dominical Nacional, então não paramos, Federação de Mulheres, então todo mundo tem trabalhado com muita alegria, com muita eficácia, instruídos pelo Senhor, de estarmos trazendo palavras e estudos pertinentes para esse tempo que estamos distantes uns dos outros, mas estamos junto com Cristo e conectados. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos permitido, nos concedido de estarmos juntos, alimentados da sua palavra, dos seus ensinamentos, Senhor. É um prazer aprender os teus desígnios, é um prazer seguir os teus ensinamentos, Senhor. Eu te agradeço. Continue nos instruindo, continue nos capacitando, continue edificando a nossa vida, edifica a tua igreja, Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Então, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar a lição número 12 e vai falar da melhor idade. De pessoas, assim como eu, são maiores de 60 anos. Nesse tempo de pandemia, nós ficamos enquadrados no grupo de risco. Então, maiores de 60 anos, é preferível, se não tem que sair de casa, é preferível que continue em casa. Eu tenho seguido as regras direitinho, Deus tem falado ao meu coração, que Ele me permitiu estar com vocês, usando os ensinamentos, preparando estudos, para estar conectados com vocês. Ele me deixou nesse tempo que
que eu não estou ligada a nenhuma instituição, não estou trabalhando em escolas, afastei, pedi demissão da última creche que eu trabalhei, porque é um tempo que ele separou para eu estar aprendendo mais dele e ele permitiu, me colocou à disposição para servi-lo desta forma, preparando aulas online para estar junto com vocês, meus irmãos. Então, o título desse texto que nós vamos trabalhar hoje é Até da Vida o Fim. Até os dias da nossa mocidade, até caminhando para o nosso fim de vida, né? Mas não precisa ser um fim de vida sem saúde, pode ser um fim de vida prazeroso, servindo ao Senhor, fazendo o nosso melhor, usando nossos dons e nossos talentos. E o texto que vai ser trabalhado, o título é Velhice, né? Da Eclesiastes, capítulo 12, versículo de 1 a 8. Amém? Então, é importante que todas essas informações, que você esteja pronto, preparado, desconectado de qualquer meio de comunicação, computador, televisão, celular, para estar atento ao que o Senhor vem falar conosco neste momento. Não sei que horas você vai acompanhar, essa aula está sendo preparada à tarde, mas você pode acessar a hora que você desejar durante a semana, porque ela vai estar gravada. Amém? Então vamos fazer a leitura então do texto, para depois a gente continuar conversando. O texto começa dizendo o seguinte, cujo título já falei para vocês, é Velhice. E diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te branqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, o pregador está dizendo nesse capítulo que tudo passa, tudo vai. Então, o objetivo não é falar com pesar sobre a idade que Deus nos concedeu, e da idade que nós estamos usufruindo agora. Uns falam que é a melhor idade, a idade da sabedoria. Quantas pessoas estão ativas ainda com essa idade? A gente pode ver nos grandes cargos, né? Quando a pessoa atinge o ápice, né, da sua profissão, normalmente é com 50, 60, 70 anos. Então a idade, lembra que Deus chamou Abraão para cumprir um grande ministério, ser pai de uma grande nação aos 75 anos. Então, esse estudo é que vamos trabalhar hoje. Vamos entender um pouquinho desse fundamento bíblico, né? Que vai falar, que trata o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes
foi escrito por um autor que se denomina o pregador, da Eclesiastes 1, de 1 a 12. O título dando a um orador que se coloca a falar em uma assembleia. O nome grego usado para assembleia é eclésia, de onde vem o nome Eclesiastes. O autor ainda se identifica como um filho de Davi, rei de Jerusalém, grande em sabedoria, compositor de vários provérbios, sábio, rico e que tinha várias mulheres. Embora estas características se assemelhem ao rei Salomão, não há consenso que, entre as pesquisas, se de fato ele seja o autor desse livro, até porque a redação de Eclesiastes corresponde a um tempo posterior a Salomão. Acredita-se que o livro tenha sido escrito por algum sábio judeu da Palestina. O Novo Comentário da Bíblia, 1997, páginas 657 e 658, descreve essa possibilidade. A expressão filho de Davi, então, pode indicar qualquer pessoa descendente do rei Davi, e não necessariamente Salomão. Amém? O objetivo da literatura de sabedoria é orientar a forma de pensar e não a pensar. Na introdução do livro, o autor apresenta o problema e sugere que nada debaixo do sol dá sentido à existência. Após apresentar algumas origens de satisfação, ele as rejeita, apontando outro panorama. A gente lembra, se lê todos os capítulos de Eclesiastes, né? No trecho do capítulo 2, versículo 28 a 3,15, o pregador diz que não há motivos para se adotar uma visão pessimista, pois pode-se aproveitar a vida como uma dádiva de Deus. No parágrafo 3, de 1 a 8, Eclesiastes mostra, por meio de antíteses, que o homem não possui o controle das etapas da vida e a segurança da vida só pode ser firmada em Deus. Na última parte, o autor sugere um plano de vida abordando, nos capítulos 8 e 9, as expectativas da vida ajustadas para a cosmovisão centralizada em Deus. O capítulo 10 evidencia os resultados de uma atitude insensata. O capítulo 11 destaca a cautela que o indivíduo deve ter na vida e ressalta a responsabilidade que cada um tem sobre suas ações. O capítulo 12, então, é esse capítulo que nós vamos estudar hoje. Ele mostra, através de alegorias e metáforas, que estimula o leitor à ação imediata. O capítulo 12 alerta para a necessidade de buscar o Senhor enquanto se tem vigor na vida. É o nosso caso. Enquanto tiver vigor, tivermos saúde, busquemos ao Senhor. Nós temos feito isso, buscando através dos cultos, através das células, através das classes de escola dominical. Nós temos ainda a mente pensante, temos, às vezes, por algum motivo, não podemos nos locomover ainda, mas nossa mente continua saudável. E a gente tem que aproveitar, e aproveitar esses ensinamentos enquanto é tempo. O envelhecimento geralmente é visto pela sociedade atual como algo ruim, como eu falei anteriormente, né? Então as pessoas parecem, envelheceu, às vezes por uma procura de emprego, você, pela tua faixa etária, você, o que uma pessoa... Eu quase fui rejeitada de uma coordenação de uma creche devido à minha idade. Quando vira a minha idade, 60 anos, nossa, o que essa pessoa de 60 anos vai aguentar coordenando uma creche ou um colégio? Aí quando eu fui, aí a entrevistadora falou, é que você não viu a pessoa de 60 anos que está aqui na minha frente. Então, assim, eu sempre sou muito ativa, estou sempre em atividade, e é importante a gente cuidar da nossa saúde, é importante a gente fazer nossos exames e ter o que oferecer. A gente preparada, alimentando, e Deus renova nossas forças. Quando a gente se coloca à disposição, Ele nos dá força, nos dá coragem, Ele coloca firmeza nos nossos pés, e é maravilhoso. Então, a sociedade realmente é ruim
quando acha que a pessoa acima de 60 anos já não serve para mais nada, não serve na casa do Senhor, não, até a própria pessoa fala, o que eu vou fazer? Eu não tenho idade, eu vou trabalhar em escola, eu vou dar aula em escola dominical, não tenho paciência mais de estudar, ninguém vai me ouvir, eu vou cantar no coral, não sei, minha voz não está boa. Gente, como a nossa igreja tem sido maravilhosa e quantas pessoas têm se colocado à disposição para servir o Senhor, seja participando de coral, seja participando de uma classe de escola dominical, seja preparando um pão da vida, preparando sopão, alimentos, Ministério de Expansão Missionária, o trabalho com idosos, como as pessoas estão ativas. Logo, logo a gente vai voltar a ter as atividades presenciais. Então, nossa igreja, pela honra e glória do Senhor, nossos idosos são ativos, estão sempre colocando à disposição. E isso é uma lição para os nossos jovens também, né? Nossos jovens que devem estar acompanhando essa lição, é importante você estar se alimentando e se preparar, porque é uma coisa que é inevitável, a velhice. A velhice é inevitável, nossa mente continua no comando, mas às vezes o corpo não obedece. Então é isso que nós vamos tratar hoje. E contextualizando essa lição sobre o envelhecimento, vamos ver quais são os fundamentos bíblicos que essa lição está nos trazendo. Então, como eu falei, né, esse livro, esse capítulo aborda o tema da vida e sua finitude, né? Ao longo do livro, o autor apresenta vários conselhos que, postos em prática, tende a gerar prazer na vida, como citado em 12:1. Então, vamos analisar. No capítulo 12, versículo 1, que ele diz: lembra-se do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenhos nele prazer. Esse prazer que o pregador cita não diz respeito apenas à juventude e à primavera da vida, quando tudo é vaidade. Cara, já foi citado isso no capítulo 11. Mas está direcionado também à velhice. E aí que as palavras do pregador geram incômodo. Como ter prazer na vida, satisfação plena, alegria constante, quando as limitações ocasionadas pela idade avançada geram por vezes cansaço, dores e sofrimento? É uma questão para nós refletirmos, né? Muitas pessoas, como falei anteriormente, se encontram assim, eu não sou capaz, eu estou cansada, deixa para os mais jovens, já cansei de viver. Então, ele tá incomodando, essa lição incomoda realmente. Como ter prazer se a gente já está chegando à nossa finitude? Aí que está o segredo, né? É possível alegrar-se sobremaneira quando os dias começam a ficar mais difíceis sem alegria, como se o sol e a lua, as estrelas estivessem ocultos? Será difícil? Quando a gente fala a alegria do Senhor, a nossa força, e a gente encontra com irmãos com esse tempo de pandemia, quantos que vivem sozinhos, né? Quantos idosos se encontram sozinhos, esse distanciamento colocou eles distante dos seus entes queridos, distante dos seus netos, distante dos seus familiares. Mas houve um índice grande de depressão. Muitas pessoas ficaram deprimidas, angustiadas por estar sozinhas, por não estar em convívio, que nós gostamos, nós somos seres humanos sociais. Nós precisamos desse convívio, precisamos nos relacionar. E muitas pessoas ficaram deprimidas por não estar podendo mais ir à rua, não estar podendo fazer aqueles almoços que vocês gostam, conviver, fazer aqueles passeios que todo mundo gosta. Mas graças a Deus houve uma flexibilização, algumas pessoas já estão saindo, alguns já estão podendo até visitar seus netinhos no exterior. Então Deus dá essas condições, mas Ele nos preparou por esse tempo e tem nos preparado. Como sentir completo prazer na vida quando os dentes se foram, os lábios não têm força, o som da mastigação é mal ouvido? Então, assim, às vezes as pessoas, porque a gente vai perdendo, né, os cálcios, os dentes vão caindo, vão sendo substituídos, né, por uma prótese. Então, como não tem mais prazer de mastigar, então que prazer teria isso?
Sabedor de todas estas coisas, tende a acontecer na velhice, o pregador sugere que antes que esses dias mal cheguem, devem confiar nossa vida nas mãos do nosso Deus, pois Ele certamente cuidará de nós no tempo futuro, tal como tem cuidado no tempo presente. Ademais, o tempo futuro aponta para o fim da vida, o dia em que o fio de prata há de se romper, o fio, aquele que é o fio de conexão da vida, né? Esta é a hora do fim da vida terrena, quando o pó volte à terra, de onde veio o Espírito volte a Deus, que o deu. Isso está no versículo 6 e 7. Em suma, o autor de Eclesiastes está a ensinar, lembrando-se de que um dia irá morrer e que a vida é breve. Lembre-se do seu Criador hoje, para que chegar ao futuro com o amparo do Senhor, a fim de, apesar de todas as dificuldades, poder alegrar-se na presença de Deus que o sustenta. Então, o livro, esse estudo, nos leva à reflexão. O que devemos fazer com a nossa vida presente? Temos capacidade de aprender? Temos sim, nada é impossível. Quantas pessoas aprenderam a mexer com ferramentas, com redes sociais? Pessoas que não sabiam usar aplicativo estão aprendendo. Sou professora de informática também. Quantos idosos passaram pelas minhas mãos, a alegria do novo aprendizado. E é importante a gente estar aprendendo para poder ensinar. Então, nunca é tarde para aprender. Eu já dei aula para educação de jovens e adultos e a gente vê pessoas que tinham um sonho de ser professor e que não teve condições na juventude e estava lá com 50 anos, 60 anos aprendendo. Uma aluna minha se formou com 60 anos, se formou em formação de professores, falou que o sonho dela era dar aula e correu atrás, fez pós-graduação, fez pedagogia, fez psicopedagogia. Então, eu falo para você que está me assistindo, enquanto estivermos aqui nesse tempo, enquanto o fio de prata não for rompido, Deus nos dá condições de aprendermos e nos chama para servi-lo da forma ou com os nossos dons e talentos. Qual é o dom que Deus te deu para você estar usando em benefício da casa do Senhor? Se você fala assim, eu não tenho paciência para cuidar no ministério infantil, mas você sabe contar uma história? Pegar um livro e contar a história, lembrando as histórias que você aprendeu quando era criança, quando era jovem na escola dominical. Você pode contar a história, você pode fazer um bordado, você pode fazer um lanche gostoso para as crianças. Então, você pode participar de um coral. Então, nunca é tarde para aprendermos. Deus não impõe limitações a nós. Nós somos fruto do Senhor. Ele nos renova, nós somos um vaso na mão do olheiro que Ele quebra e faz de novo. Então nós temos essa condição de nos reinventar, de nos renovar, de aprender sempre, para podermos transmitir. Então nunca é tarde, você meu irmão, você minha irmã, que se encontra nessa idade, da melhor idade. Nunca é tarde para você aprender. Enquanto a sua mente estiver funcionando, aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade, leia mais, cante, né? Grave um louvor. Tem sido maravilhoso. Eu, enquanto presidente da Sociedade Metodista de Mulheres, muitas coisas maravilhosas. A gente dinamiza, né, esse tempo de distanciamento, a gente dinamizou as nossas devocionais através do nosso grupo do WhatsApp. Então as irmãs têm participado, uma canta, outro louva, outro prega, outra lê um texto bíblico, lê uma poesia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, enquanto estivermos, Deus nos dá essa condição. Enquanto o nosso corpo ainda continua mexendo, podemos ainda nos locomover,
Tem pessoas que estão dançando, põe uma música, dance, mexa o corpo. E alegria é louvar o Senhor com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar sim, fazer prevenir, fazer as prevenções de saúde, cuidar, fazer exames periódicos. E quantos testemunhos que nós temos visto que a alegria do Senhor tem nos renovado, né? Então, caminhando agora para o que esse texto, caminhando mais para o finalzinho, né? A velhice certamente é um tempo de muitos altos e baixos. E o autor de Eclesiastes não esconde essa realidade. Ela é parte da existência e da longevidade, que é uma bênção de Deus. Contudo, a maneira como vamos vivê-la depende das escolhas e atitudes que temos antes que fazer. A gente tem que ter boas escolhas, boas atitudes. Porque aqui, se algum tipo de alimentação não é saudável, não vai me trazer benefício, para que eu vou colocar? Então a gente tem que mudar os nossos hábitos, para ter permanecer o nosso tempo aqui. Diz o limite quando Deus falou a Noé, né, que ele ia aumentar o tempo do homem na terra por 120 anos. A gente teve histórias aí de pessoas que atingem até essa idade, né? E com ditosa velhice. Então, nunca perca tempo. Então, nossas escolhas, é o que estamos escolhendo fazer. Ter bons pensamentos, ter amor no coração, ter perdão, perdoar, isso é muito importante. Perdoar tira mágoa, livra de certas doenças também, que vai nos incomodando, nos corroendo. Deixar passar, não deixar que palavras más venham influenciar o teu interior, o seu psicológico, as tuas emoções. Então ele diz isso. E a Sociedade Brasileira de Gerontologia traz em seu site considerações importantes sobre o envelhecimento no Brasil. Segundo este Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2000 a população idosa com mais de 60 anos era de 14 milhões e 500 mil pessoas, um aumento de 35% antes a 10 milhões em 91. Então a gente tem que observar, você pode ver esses dados estatísticos, que as pessoas estão procurando melhor qualidade de vida. Então, o índice de aumento dos idosos cresceu no Brasil abundantemente. Então, o Brasil está entre dos países em que a população do idoso tem crescido bastante, uma população ativa. A gente observa também que muitos idosos, com a sua aposentadoria, têm sido a remo de família, têm sustentado seus filhos, tem sustentado seus netos, e tem sido essa fonte de renda hoje. Com essa pandemia, muitos perderam seus empregos, né? E aonde vai recorrer? Na aposentadoria do seu pai, da sua mãe, que trabalharam incessantemente. Então, a gente tem que cuidar muito dos nossos idosos, a gente tem que trazer uma vida mais saudável. Falo isso aos filhos, aos jovens, que preserve a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física dos seus pais, dos seus avós, porque são fontes de sabedoria e tem muito que nos ensinar. E partindo aí para a conclusão, como esta lição nos ajuda no preparo para a adversidade da vida e da idade avançada. Então, esse estudo que você vai acompanhar, você faz uma reflexão sobre que ensinamentos que ele te trouxe para você ter melhor condição de vida. Eu vou ler aqui uma poesia de José Saramago que fala, que o título é Quantos Anos Tenho? E diz o seguinte: tenho a idade que as coisas se olham com mais calma, mas com interesse de seguir crescendo. Tem os anos em que os sonhos começam a se acariciar com os dedos e as ilusões se tornam esperança. Tem os anos
em que o amor às vezes é uma louca labareda, ansiosa para se consumir no fogo de uma paixão desejada, e as outras é um remanso de paz, como entardecer na praia. Quantos anos eu tenho? Não preciso de um número marcar, pois meus desejos alcançados, as lágrimas que pelo caminho derramei ao ver minhas ilusões quebradas, vale muito mais do que isso. O que importa, se fizer 20, 40 ou 60, o que importa é a idade que sinto. Tenho os anos que preciso para viver livre e sem medos, para seguir sem temor pelo atalho, pois levo comigo a experiência adquirida e a força dos meus desejos. Quantos anos eu tenho? Isso é que importa. Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que eu quero e sinto. José Saramago, sabe as palavras? Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, você tem os anos que você sente. Se você está se sentindo triste, não, dá a volta por cima. Esse estudo de Eclesiastes nos leva a refletir que ainda está tempo. Assim, não vamos esperar nos arrependermos porque a gente deixou de fazer um estudo, deixou de fazer alguma coisa, de se aventurar numa academia, de se aventurar. Eu tenho um objetivo. Eu perdi a oportunidade de aprender a andar de bicicleta quando era criança. E eu falei assim, eu vou aprender agora depois de velha? Eu vou aprender. Então, eu tenho esse objetivo. Acho que nunca é tarde para a gente, enquanto tivermos condições, enquanto estivermos nesse tempo, em tempo de estudar, de aprender, de se alimentar, de dançar, de passear, então fazer aquilo. Você hoje está com tempo livre, né? Você já criou seus filhos, já está aposentado, então está com tempo livre. Então, não vamos deixar esse tempo, vamos esperar o romper do fio de prata, né? O romper da nossa conexão. Queridos, diante de todos esses ensinamentos, diante das alegrias e dificuldades que a vida nos coloca e que essa idade nos propicia, nós estamos na idade da experiência, então nós vivemos muitas emoções, né? Como diz a música do Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. Nós choramos, nos alegramos, mas crescemos, né? Crescemos, isso traz experiência, traz maturidade e nos leva a ter sabedoria, um olhar sábio diante de tudo. Vai dar um olhar para trás e ver o quanto vivemos, o quanto vencemos, o quanto Deus esteve conosco o tempo todo. Não devemos temer nunca o amanhã, mas nos preparar para ele. Então, assim, que essa lição traz, que a gente deve nos preparar cada dia, fazer o que é bom, né? Ter uma transformação de mente, né? Não nos conformar com esse século, né? Que possamos nos transformar a cada dia. Deus dá essa oportunidade. Enquanto estivermos aqui, a oportunidade de sermos melhores pessoas, de podermos fazer o nosso melhor, nos preparamos para fazer a nossa caminhada, a nossa partida, o nosso encontro no reino do Senhor, uma forma saudável, uma forma buscando a salvação dele. Então, nosso compromisso é cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso físico, cuidar do nosso alimento diário, da palavra de Deus, para que possamos crescer espiritualmente e ter uma velhice saudável. E aqui ele diz também que Deus há de cumprir em nós a sua palavra de que na velhice ainda daremos frutos. Está em Salmo 92:14. Ainda na velhice daremos frutos. E como? A gente tem visto isso muito. Nós temos exemplos na igreja demais de como ainda na velhice rende frutos.
Então há tempo de você escrever um livro, de você se tornar poeta, de você escrever um louvor. Há tempo para tudo. Nunca é tempo de você soltar sua voz e cantar no coral. Há tempo de você preparar uma lição para as crianças. Há tempo de você estar ajudando de uma forma eficiente na igreja. Então, nós temos muitos irmãos que têm uma ditosa velhice. Esquece a osteoporose, esquece as dores nas pernas, estão lá louvando ao Senhor. Às vezes a gente pensa que não é capaz, mas nós somos. Nós somos vitoriosas e há tempo, ainda vamos render muitos frutos. A nossa árvore não murchou ainda. E para caminhando, para você fazer a leitura, né, da semana, hoje nós lemos, né, Eclesiastes 12, versículo de 1 a 8. Então temos as seguintes lições. Segunda-feira, Salmo 90. Terça-feira, Salmo 92. Na quarta-feira, Salmo 39. Na quinta-feira, Salmo 6. Na sexta-feira, Salmo 71. E sábado, 2 Coríntios 4,16. Lembrando também que nós estamos na campanha em prol de oferta de gratidão pelo dia do pastor e pastora aposentada. Nós estamos levantando essa oferta para o segundo domingo do mês de novembro. Então, nada mais apropriado com o tema falando da velhice e honrar aquele que dedicou toda a sua vida e salvar e estar junto com as suas ovelhas, orando, acolhendo, doando em amor. Então, nós vamos honrar esses homens e essas mulheres que dedicaram a sua vida no serviço ao Senhor, fazendo o ID de Deus, e na onde fazendo o seu trabalho missionário de salvar vidas, ser pescadores de almas. Então, nada mais honroso. Vamos orar então e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, obrigado, Senhor, por estar me dando forças, por estar nos permitindo, mesmo na nossa idade, ainda dar frutos na sua casa, ainda fazer a tua obra, Senhor. Então, renove as nossas forças, edifique cada irmão, edifique a tua igreja, edifique cada irmã, as suas famílias, aqueles que são o sustento, tire toda ação demoníaca de depressão, de sofrimento, de solidão. Edifique, dê ânimo, Senhor, à tua serva, ao teu servo, para que ele venha dar frutos na sua casa, fazer o teu ID, assim como o Senhor chamou Salomão, assim como tu chamou Abraão, aos 75 anos, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Dê oportunidade a Sara, em avançada idade, ainda ter filhos. Então, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do amor. Então, venha, Senhor, continua conosco, continua nos preparando, nos capacitando e edificando. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. É muito bom estar com vocês. Um beijo, queridos.